exceto a Bíblia hebraica dos judeus, né? O mundo todo tem a mesma Bíblia que nós, com os mesmos nomes dos livros bíblicos que nós temos, menos os judeus, que são os originários, né? Aí você vai falar assim, mas por quê? Bom, é uma história interessante. Hebraico é uma língua muito complicada. Começa que só se escreve de trás para frente e só consoante, sem vogal. Então é uns desenhinhos muito esquisitos, né? É uma coisa muito doida. E, obviamente, pouca gente lê hebraico, né? Então, lá perto do período interbíblico, alguns séculos antes do Senhor Jesus vir nascer, um faraó quis disseminar o Antigo Testamento para o mundo conhecido. E ele financiou a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Por quê? Porque Alexandre o Grande já tinha dominado a região civilizada conhecida, e ele espalhou aquilo que na escola a gente estuda como helenismo, né? Ele espalhou a cultura grega. E o grego, o idioma grego, era o que o inglês é hoje, né? Todo mundo entendia um pouquinho e todo mundo se comunicava naquela língua, no grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não o grego clássico dos filósofos, mas um grego chamado koiné, um grego comum, macarrônico, né? É o inglesinho que a gente fala aí todo dia. Era o grego daquela época. Então o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Lá no século IV da era cristã, São Jerônimo, né, traduziu a Bíblia toda, usando a versão grega, que recebe o nome de Septuaginta, ou LXX, né, a versão dos 70. Quando você lê isso em algum livro, significa a versão grega do Antigo Testamento, Septuaginta. 70 sábios teriam traduzido o texto do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, Jerônimo pegou a Septuaginta, a tradução grega, e traduziu para o latim, naquilo que ficou conhecido como a Vulgata Latina, que é a base da Bíblia Católica até hoje. Por que a Bíblia Católica tem palavras diferentes das nossas? Não estou falando dos livros apócrifos, é uma tradução diferente, porque ela é traduzida do latim, da Vulgata Latina, né? E São Jerônimo usou então os nomes dos livros que a tradução grega, a Septuaginta, havia utilizado. E a Septuaginta deu o nome para o livro de Números, ela deu o nome de Aritmoi. Aritmoi lembra aritmética, né? Que é aritmoi é aritmética em grego. E aí o meu querido Jerônimo pôs o nome de Númeri, né? Númeri. Quando as Bíblias ocidentais foram produzidas depois da Reforma, né, que foram traduzidas para os idiomas, então eles usaram os nomes dos livros da Septuaginta, da Vulgata, porque o mundo todo já conhecia esses nomes, né? Lembrando que Jerônimo viveu mais ou menos no IV século e a Reforma foi no 16º, né, no século XVI. Então, mais de 1000 anos e 1200 anos depois é que a Bíblia foi traduzida no vernáculo, nos idiomas de cada nação, e recebeu então os nomes mais conhecidos, que eram os nomes desde a tradução grega. Por isso nós temos o nome de Números. Aí você vai falar assim, mas de onde inventaram? Por que Números? Por que os 70 sábios deram o nome de Aritmoi, né, para esse livro? Porque ele começa falando de números, ele faz um censo, uma estatística. Vamos dar uma olhadinha aí no primeiro capítulo do livro de Números, os 3 primeiros versículos. Laura, por gentileza, Números, capítulo 1, de 1 a 3. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do 2º mês, né? Então, seria no nosso calendário, dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro do ano 2, porque eles saíram do Egito e começaram a contar o ano na Páscoa, né? Naquela saída. Então, no dia, 2 de fevereiro,
É isso, não, no dia 1º de fevereiro do ano 2 da existência de Israel, né? O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo, eles ainda estavam acampados lá na península do Sinai, onde eles receberam os mandamentos, onde eles fizeram a Arca da Aliança, onde eles fizeram o tabernáculo e tudo mais. Eles estão acampados lá, logo depois de terem atravessado o Mar Vermelho. E aí o que Deus diz? Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. Então, o livro de Números começa porque houve um censo. Deus mandou Moisés fazer um censo só sobre os soldados. Homens de 20 anos para cima, nas versões mais antigas falam aqueles que eram capazes de arrancar da espada. Ou seja, quem pode lutar, né? Então, homens de mais ou menos 20 anos, eles foram contados. Só eles eram contados. E é por isso que a gente tem a estimativa de que a nação de Israel que saiu do Egito era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Porque só esse segmento dos homens eram 600 e lá vai fumaça. Quer ver? O resultado do censo aparece nos versículos 45 e 46 desse mesmo capítulo. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Olha que coisa assim, bem precisa, né? 603.550. Esse foi o número de homens acima de 20 anos que saiu do Egito. Então a gente tem exatamente a estatística de quantos homens saíram. O livro de Números, lá no fim, vai fazer outro censo. A gente sabe a história de Israel, eles ficaram 40 anos, né, peregrinando no deserto. Então, pouco antes de chegarem à Terra Prometida e conquistarem a Terra Prometida, Deus mandou igualzinho fazer o censo de novo. Números, por favor, Laurinha, Números 26, os 4 primeiros versículos. Passada a praga, depois a gente fala dessa praga aí, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, portanto, não mais no Sinai, as campinas de Moabe estavam de fronte de Jericó, eles estavam na iminência de conquistar a terra, 40 anos depois, né? Então, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Note que o livro de Números merece esse nome. Ele começa e termina com levantamento de números, de estatística. Quantos soldados nós temos? E o resultado do segundo censo está no versículo 51. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Se você guardou, eu detesto guardar número, não consigo guardar nem telefone. No começo, quando saíram do Egito, eles eram 603.550. Agora, quando vão conquistar a Terra Prometida, o exército encolheu. Eram 601.730. Eles não cresceram, eles diminuíram. Durante a peregrinação no deserto, o exército de Israel diminuiu, encolheu. Por que isso é importante? Porque desde o começo
era Deus lutando por Israel. Em vez de melhorarem militarmente, o exército de Israel regrediu. O exército, vá lá, né? Porque o que eles tinham sido no Egito durante 400 anos? Escravos. Você acha que escravo pega em armas, luta, forma exército, forma milícia? Qual seria o patrão maluco de dar armas e treinar para a guerra os seus escravos? O que eles iam fazer em primeiro lugar? Se libertar? Portanto, se havia uma coisa que aqueles 603 mil homens que saíram do Egito não sabiam fazer, era lutar. Durante a peregrinação no deserto foi que eles não aprenderam também, né? Os 601 mil que chegaram lá para tomar a terra prometida sabiam tanto quanto os seus pais, ou menos, porque no deserto eles vão lutar contra quem? Nem moinho de vento tem, como na história lá, né? Eles tinham que confiar em Deus. Eles tinham que confiar exclusivamente em Deus. A história narrada no livro de Números é a história de um Deus que luta por seu povo e que vai dar a terra prometida literalmente dando, porque eles não tinham capacidade bélica para isso. Eles saíram do Egito e diminuíram, né, durante a peregrinação. Aí você vai perguntar assim, tá, ok, entendi, mas qual que é o nome original do livro de Números? O nome que os hebreus, os judeus dão para esse livro. O nome é No Deserto. No Deserto. Esse é o nome do livro de Números. E é muito importante que a gente saiba isso, porque a história que o livro de Números vai contar é o que aconteceu no deserto. Como é que foi que Israel se comportou e o que aconteceu com eles durante a peregrinação no deserto. Tem gente que fala que assim, quando a gente se converte, quando a gente nasce de novo, a gente acaba indo para o deserto, né? Toda vez que a gente vai começar uma carreira cristã ou um ministério cristão, a gente vai para o deserto. Porque Israel saiu do Egito, foi para o deserto. Jesus foi batizado, foi para o deserto. Então a gente tem que passar pelo deserto e tal. Se isso é verdade, eu não sei, mas o que eu sei é que a Bíblia tem um livro inteirinho sobre o deserto. Então, se tua vida está meio desértica, ou se você se sente no deserto, ou já passou por ele, ou acha que vai passar, o livro de Números é muito importante. Vai te explicar como vencer no deserto, né? Só que, quando a gente lê o livro de Números, e durante esse mês você vai ouvir várias mensagens sobre o livro de Números, você vai ficar meio assim, epa, porque é uma narrativa de obstinação. Sabe o que é obstinação, né? Aquela fissuração lascada por alguma coisa. O livro de Números conta a história da obstinação. Primeiro, da obstinação do povo de Israel, de não acreditar em Deus, de não confiar em Deus, de não crer em Deus. Você vai ficar irritado com Israel, dá vontade de pegar. Se fosse um neném, uma criança, eu cortava na cinta, né? Porque o povo incrédulo. Você acha que eu estou exagerando? Isso é coisa de pregador? Não é não. Leia. Você vai ficar estarrecido com as coisas que Números conta sobre a incapacidade de crer do povo de Israel. Não é nem incapacidade, é teimar em não crer. Dá a impressão que Israel fazia assim, não creio. Não, é terrível, é inexplicável. Eu tenho certeza que em alguns episódios do livro de Números, o diabo se escandalizou. Caramba, eu não fiz nada, eles são assim, misericórdia, ô povo duro. A segunda obstinação é de Moisés. Você vai ver por que Moisés é chamado de homem mais manso da história. É sobrenatural
a longanimidade de Moisés. Você quer um exemplo de longanimidade na Bíblia? Não é de Jó, é de Moisés. O homem para ser longânimo. Ele, não sei como ele chegou perto de Canaã, ele não pôde entrar, né? Mas ele chegou lá perto, porque ele vivia de joelho, literalmente, implorando a Deus pelo povo obstinado. Moisés tinha uma obstinação por intercessão. Se você tem chamado para o ministério de intercessão, o livro de Números vai te mostrar como fazer isso. E você vai dizer, não, mas não é essa intercessão que eu quero. Porque Moisés intercedia por um povo duro, por um povo incrédulo, um povo desobediente, um povo rebelde. Eu quero interceder por quem precisa da minha oração, precisa da bênção de Deus, quer Deus. Isso é moleza. Aliás, moleza não, é obrigação interceder por gente assim, né? Agora, interceder pelo ímpio, pelo misericórdia. E a terceira fonte de obstinação é a de Deus. Deus era outro povo, Deus era outro coração obstinado, né? Em ficar lá com o povo. Tudo bem que Deus teve várias rusgas feias com o seu povo. Teve momentos em que Deus perdeu as estribeiras, mesmo, para valer. E aí você vai ler o livro de Números, misericórdia, melhor não mexer, não irritar o Senhor, porque quando Deus fica irritado, alguém falou ontem aqui sobre o cordeiro irado, né? Jesus voltando, Salmo 2, é isso? É isso mesmo, irmão. Muito boa a sua fala, excelente. A gente fica pensando que Deus é, não. A ira de Deus é algo que você não deve nem querer sonhar com ela. E o livro de Números mostra isso claramente. Só uns exemplos bem rápidos, né? A pastora Vânia mencionou na mensagem de Êxodo quantos dias, mais ou menos, né, irmã, levaria do Sinai até Canaã. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo número 2, Moisés diz, jornada de 11 dias. Deuteronômio é escrito lá pertinho, lá de Canaã, já antes, no último acampamento de Moisés, antes de ele passar o comando para Josué e Josué atravessar o Jordão, né? 11 dias, uma caminhada de 11 dias, do Sinai até a beirada do Rio Jordão. Aí você vai perguntar, mas peraí, se levava 11 dias, por que eles levaram 40 anos? Nem lesma leva esse tempo. Não dá. Alguma coisa aconteceu. Sim, várias coisas aconteceram. Uma delas a gente vai examinar ainda hoje, né? E o livro de Números é o que conta essa história. O que aconteceu para transformar 11 dias em 40 anos? Pois é. Vamos ver alguns exemplozinhos rápidos, sem abrir, só para você ter uma ideia. No capítulo 10 do livro de Números, Israel fica acampado mais ou menos 2 anos ali na península do Sinai. 2 anos para receber a lei, 2 anos para construir o tabernáculo, para fazer os objetos todos do tabernáculo, a arca da aliança e tal. Mais ou menos 2 anos depois, eles levantam o acampamento. 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos. Não é fácil se movimentar no deserto. Então, há toda uma organização, né? Ou como a gente fala hoje, o irmão Ney gosta muito disso, uma logística para mobilizar o povo. E essa logística é narrada nos 9 primeiros capítulos de Números. A partir do capítulo 10, finalmente, vamos em frente. Vamos para a Terra Prometida. Vamos. Né? Aí eles começaram a andar no capítulo 10. No capítulo 11... Então, imagina você, o povo está lá 2 anos, você vai para a Terra Prometida, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai cultuar desse jeito, e lá tem uma terra que manda leite e mel, 2 anos treinando. Aí, vamos sair? Vamos, finalmente, começamos a jornada.
no capítulo 11, um capítulo depois da saída, eles começam a reclamar que não tinha carne para comer. Eles queriam carne, porque carne, quem é que fica sem carne? Ninguém fica sem carne, churrasquinho, puxa vida e tal. Reclamaram da falta de carne. Deus, literalmente, eu não vou contar detalhes, você vai ver lá no livro, Deus entupiu os narizes deles de carne. Literalmente, entupiu. Né? Vocês querem carne no deserto? Bom, enfim. No capítulo 12, então você tem o 11 é reclamação por carne. No 12, houve uma rebelião contra Moisés. Sabe de quem? De Miriam e de Arão. Miriam, a profetisa que tinha tomado conta dele desde que ele era bebê, irmã dele, e Arão, irmão que ele tinha, que Moisés tinha ungido sumo sacerdote. Os dois se levantam contra Moisés. Brincadeira. Olha, como eu digo, nem o diabo consegue imaginar um troço desse. Você leva 2 anos, vê Deus agindo na vida de Moisés, o rosto dele resplandecia. O povo pediu para Moisés falar sozinho com Deus, que eles tinham medo da reação de Deus e tal, né? E aí, mal começam a caminhar para o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, né, que eles iam herdar, já começam a arrumar encrenca. E quem que deu o exemplo? Os líderes espirituais do povo. Aí você faz parte da liderança de igreja, vê umas coisas por aí e fala: como é que pode? Pode, acontece. Aconteceu com Moisés, com a família dele, o irmão e a irmã. Enfim, depois no capítulo 16, você tem os líderes do louvor se levantando contra Moisés. Corá, Datã e Abirão fazem uma sedição contra Moisés lá, violenta, né? Tem lá um desfecho bem tremendo. No capítulo 20 do livro de Números, nós temos o povo está em Cádiz, perto da entrada, perto do Jordão, e eles reclamam por falta de água. Não estavam no Jordão, estavam próximos da região que depois eles vão atravessar para tomar a terra prometida. Reclamam da falta d'água pela segunda vez, e aí Deus manda Moisés conversar com a rocha, mas Moisés vai lá e fere a rocha 2 vezes, como ele tinha feito em Refidim. Lá no começo da jornada, em Êxodo 17, tem o episódio em que Moisés fere a rocha para dar água, né? Agora em Cádiz, ele vai e fere a rocha de novo, e por isso ele não entra na terra prometida, ele desobedeceu a Deus. E esse lugar recebe um nome, né? É o nome de Meribá. Meribá significa reclamação em hebraico, né? E lá em Refidim recebe o nome de Massá e Meribá. Massá é provocação. Eles provocam a Deus e reclamam contra Deus. Pois é, todos esses episódios e vários outros estão narrados no livro de Números e acontecem durante essa peregrinação no deserto. Por isso, o título que nós demos para essa mensagem, seguindo o esquema de vocês, pôr o título no meio da mensagem, né? Muito interessante isso, Laurinha? Libertos! Saímos do Egito! Faraó ficou no mar. Só que não. Quer dizer, Faraó ficou no mar, mas Israel não chegou. Eles ficaram no deserto. Irmãos, isso é muito grave. Dá uma olhada no Salmo 95. Eu falei de manhã, nós presbiterianos temos uma tradição, né? O culto é bem litúrgico, tal, cheio de onda. E uma das ondas é abrir o culto com um salmo. Então, às vezes, quando tem seminarista, o pastor fala: você vai fazer a liturgia. E o seminarista faz nada, né? Tudo. Ainda mais hoje em dia, ele só pensa em videogame. Aí chega na hora do culto, preciso de um salmo para começar o culto. Aí ele abre a Bíblia, começa a ler o Salmo 95, esse serve. O salmo de louvor, maravilha. Mas olha, vamos ler o Salmo 95?
Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Coisa linda! Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Está fazendo referência aos episódios lá de Refidim e de Cádiz, Massá e Meribá, né? Reclamação e provocação. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, misericórdia, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Misericórdia, Senhor. Um salmo de louvor terminando desse jeito. Imagina um culto, né, que você está abrindo. Olha, porque Deus... E termina assim, o seminarista passava vergonha, né? Tem que conhecer, não pode chutar. Não entrarão no meu descanso. Jurei na minha ira. O título, libertos ou libertados, só que não, vem daí. Eles saíram do Egito, mas não chegaram a Canaã. E o livro de Números conta. Um dos episódios que narra a irritação profunda de Deus está no capítulo 13 do livro de Números, que é um episódio muito conhecido, né? Eles estão nos 11 dias lá que eles atravessaram, saíram do Sinai, chegaram à proximidade da terra prometida, mais ou menos em 11, 15 dias. E aí Moisés envia 12 espiões para olhar a terra, né? Coisa importante. Mas não foi Deus que deu a terra para eles? Foi. Mas por que eles tinham que examinar? Para fazer planejamento, para organizar, para saber quais são os pontos fracos, por onde que eles deveriam atacar primeiro, né? Quais são as fortificações, que cuidados eles deveriam tomar, enfim, para conhecer a terra, né? E poder avaliar a guerra de conquista. Amém. Fazer a obra de Deus não prescinde de planejamento. Não é pecado planejar. Eu tenho um patrão, né, o missionário R.R. Soares, e ele vive pegando no meu pé porque eu sou presbiteriano, né? Então, porque ele faz tudo assim meio que no impulso. Ele diz que é no espírito. Então, acorda lá com uma ideia mirabolante e vamos fazer, tal. Tem um monte de exemplos sobre isso. Uma vez eu falei para ele, né? Eu falei: ô missionário, planejamento não é pecado. Aí ele falou assim: você é um presbiteriano, aqui a gente faz tudo pelo Espírito. Eu falei: mas o Espírito não gosta de bagunça. O Espírito gosta de ordem, né? Organização, planejamento. É importante isso. Não é que você vai fazer tudo com a cabeça, mas Deus que criou a tua inteligência, a sua cabeça. Jesus mesmo disse: você vai construir uma torre e não vai calcular se é capaz de chegar ao fim? Você vai declarar guerra com um outro que tem um exército maior, você não vai verificar se tem condições, ou é melhor negociar a paz? Quer dizer, planejamento faz parte da vida espiritual também, né? Outra coisa, Deus queria que eles vissem um lugar que depois recebe o nome de Vale de Escol, né? Escol significa fartura, uvas em fartura. Eles colheram lá um cacho de uvas, sei lá, uma quantidade de uvas que precisavam de 2 homens para carregar.
Eles levaram isso de volta para o acampamento onde estava Israel. Então Deus queria que eles vissem como a terra era boa. E aí então Moisés manda os 12 espias. Vamos ler a partir do versículo... Cadê? A partir do versículo 25, capítulo 13, 25. Beleza. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Eles levaram lá as uvas. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Ou seja, eles fizeram um relato muito bom. Eles sabiam exatamente onde estava cada coisa. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. E aí só não foram porque a glória de Deus se intrometeu lá e parou a coisa. Nesse momento Deus jurou: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Salmo 95, se você continuar a leitura, você vai ver Deus dizendo isso para Moisés: para cada dia que eles ficaram espiando a terra, eles vão passar 1 ano peregrinando, andando feito barata tonta no deserto, até que todos morram. Só Josué e Caleb vão entrar na terra da promessa. Nenhum deles vai ver o que eu fiz. Deus ficou profundamente magoado, irado, revoltado, decepcionado.
Ou seja, toma cuidado com o que você faz com as promessas de Deus. Toma cuidado com o que você faz, com o que Deus mostra que quer fazer com você. Ao titubear ou a duvidar de Deus, aí... O apóstolo Paulo escreveu sobre esse episódio, sobre o livro de Números, ele escreveu uma parte do capítulo 10 do livro de 1 aos Coríntios. E a gente vai terminar a mensagem olhando o que ele fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10. Olha lá. Diz o apóstolo Paulo: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo estava se referindo ao Êxodo. Todos eles passaram pelo Mar Vermelho, todos eles foram protegidos pela nuvem. Paulo fala batizados na nuvem e no mar, né? Então, quem gosta de batismo por aspersão, batiza na nuvem, que está em cima. Quem gosta de batismo por imersão, batiza no mar, né? E pronto, está resolvido, não tem que discutir, né? Eles comeram do maná, do pão que caía do céu, que depois Jesus vai dizer que é ele. Em João 6, Jesus vai dizer: o maná que vossos pais comeram era o pão que caiu do céu, mas o verdadeiro pão do céu sou eu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. O pai de vocês ficou no deserto e tal. E a pedra que os seguia, diz o apóstolo Paulo, era Cristo. Ou seja, eles foram libertos por Deus. Deus agiu com graça, Deus agiu com poder. Deus foi lá e destruiu, humilhou as potestades do Egito, humanas, e as potestades espirituais. Não sei se você sabe, mas foram 10 pragas para humilhar as 10 principais entidades espirituais, os principais ídolos do Egito, né? O rio Nilo é uma divindade, virou sangue, né? As trevas remetiam ao ídolo da Anubis, se não me engano, que é o Senhor das Trevas. Enfim, cada uma das pragas fazia referência a uma divindade egípcia. E a última, ao próprio faraó, né? Perdeu o filho, o herdeiro, porque o faraó também era divinizado. Então Deus mostrou que era maior do que todos aqueles outros deuses. Enfim, Deus agiu de maneira sobrenatural para tirar o povo do Egito, libertou, mostrou isso claramente para eles, mas olha o que Paulo diz aqui, verso número 5: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Morreram no deserto, morreram na caminhada. É muito comum fazer um paralelo entre a jornada de Israel do Egito a Canaã e a nossa caminhada da salvação, né? Quando saímos do mundo, quando saímos do poder do diabo, né? Representado pelo faraó, como o pastor explicou, em direção à Nova Jerusalém. Há um paralelo grande. E não é errado fazer esse paralelo. E o apóstolo Paulo faz isso. Olha o que ele diz em seguida. Ora, verso número 6: estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Exemplo para nós. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Tudo o que aconteceu lá no livro de Números foi escrito para advertência nossa, para exemplo nosso. Opa! Mas eu já fui salvo, eu já fui batizado. Eles também, na nuvem e no mar, 2 vezes. Mas eu me alimento da palavra. Eles também bebiam da rocha que era Cristo, comiam do pão que caía do céu, mas ficaram prostrados no deserto. Então é possível não chegar lá? É possível ser liberto, só que não? Sim, eu e você corremos esse risco. Por isso, presta atenção, como diria a minha geração. Se liga, como diria a geração anterior. Ou pega a fita, como diz a geração de hoje. É para você. Essa mensagem é para você. Toma cuidado, fica atento. E quais foram as coisas que eles fizeram de ruim? Bom, o apóstolo Paulo lista apenas algumas, né? Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, né? O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Ora, você vai dizer assim, mas peraí. Vamos devagar. Você está falando com um crente evangélico. Não tem imagem, não tem ídolo. Não existe o risco de nós sermos idólatras. Você tem que pregar isso em outro lugar. Bom, não sou eu que estou falando, é Paulo. E ele não escreveu para ímpio, ele escreveu para a igreja de Corinto. Tinha um monte de dom, igreja espiritual. Não sejam idólatras. Mas é possível ser idólatra? Claro que é. Idolatria não é só rezar para um santo, ou adorar uma imagem, ou ter um artista, né, e tal. Não. Idolatria vai muito além disso. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ultimamente, o diabo é extremamente ardiloso, e ele usa algumas estratégias que a gente não percebe. Por exemplo, ele sabe que você é crente, ele sabe que você quer Deus, ele sabe que você quer crescer na palavra, ele sabe que você quer servir o Senhor. O que ele vai fazer? Se ele te infernizar, você vai perceber que é ele, você vai repreender, ele vai ficar humilhado. Então ele vem sutilmente e começa a colocar em você distrações. Você conhece alguma distração que não seja divertida? Se não for divertida, não é distração, né? É perturbação, não é verdade? Né? Para ser distração, tem que ser divertido, atraente, gostoso, legal, bacana, bem feito. E ele sabe fazer isso muito bem. Muito bem. E ele começa então a te distrair com coisas que você gosta, com as quais você se diverte. Eu conheço crente radical que é contra a diversão. Eu não sou desses. Uma vez eu encontrei com um desse lá na Vida Nova, né? Aí eu falei assim, o cara era contra passeio. Crente não passeia. Eu falei, ô irmão, que isso? Não. Quando Deus encontrou o diabo, falou, de onde você vem, diabo? De rodear a terra e passear por ela. Passear é coisa do capeta. Falou, eu ouvi. Não é que você não possa, pode, deve, né?
Você deve se distrair, deve se divertir, mas sem perder a perspectiva. Deus em primeiro lugar. Tudo que rouba teu tempo, a sua atenção, a sua concentração, a sua dedicação é um ídolo. E ídolo a gente só se livra como? Alguém sabe? Como é que você se livra de um ídolo? Tem que quebrar, irmãos. Ídolo você não guarda. Ídolo você não joga fora, porque você vai servir para alguém. Ídolo você quebra. Quando algum feiticeiro, uma feiticeira se converte, vem para a igreja, o que o pastor e os líderes da igreja vão lá fazer? Quebrar todos os ídolos, quebrar e queimar, em nome de Jesus, né? E uma vez eu fiz isso. Uma mãe de santo se converteu, nós fomos lá, o filho dela era pai de santo, né? E ele não tinha se convertido, mas ele não se opôs. Mas ele ficou pensando assim, a hora que eles tocarem nessas imagens, e ela mexia com quimbanda, com exus, né? Eles vão ver o que é bom para tosse. Aí nós fizemos isso, ele viu que nada nos aconteceu. Ele foi ao culto que eu fui pregar à noite, no sábado, ficou lá fora, não quis entrar na igreja, mas ficou ouvindo. Domingo de manhã era o último culto que eu pregava, ele foi lá de novo, e aí ele se converteu. Por quê? Porque ele viu que não aconteceu o que ele achava que ia acontecer com quem mexesse nas divindades lá. Ídolo a gente tem que quebrar. Quebrar significa romper, quebrar, destruir, né? Outro ídolo do nosso tempo, o nosso eu. Nós vivemos um tempo único na história um exagero terrível na nossa individualidade. É como se nós fôssemos os únicos que importam no mundo, cada um. O pensamento, a filosofia do nosso tempo é essa: você tem que se valorizar sobremaneira, o que interessa é você, o que importa é você, né? Na área da sexualidade, o meu corpo, minhas regras, né? Do jeito que eu quero, é para mim, não quero nem saber, dane-se o resto. Essa é a ideia, cada vez mais declarada sem disfarce nenhum, na lata. O egoísmo é um ídolo. Tudo tem que ser do seu jeito. Infelizmente, tem até uma mensagem que Deus um dia me deu, né? As virtudes de Caim, né? Caim, aquele irmão de Abel lá, ele tem virtudes, né? Onde Deus mostra que nós crentes muitas vezes queremos um culto que nos agrade. O culto tem que ser do jeito que eu quero. As músicas têm as que eu gosto, né? A mensagem tem que ser a que eu curto, né? O pregador tem que ser aquele que me interessa. Opa! Quem é que está no centro disso? É você, não é Deus. Os americanos têm um diagrama muito interessante, né? Eles têm um coração, e no coração eles põem um I maiúsculo, que em inglês é I, eu, né? I. Aí quando você se converte, o I se dobra e vira um C, de Christ, de Cristo, né? Não existe possibilidade de você ser de Jesus e continuar sendo o eu. É o que me interessa, é o que me importa, é a minha vontade, é o que eu gosto, é o que eu acho. Quantas vezes eu tenho visto aluno na escola bíblica, no seminário, com isso eu não concordo. Paulo era machista. Peraí, tá na Bíblia, irmã. Não. Por quê? Porque não interessa. Eu digo lá no podcast, quem viu e vai ver muitas outras vezes, eu falo, tem muitas coisas na Bíblia que eu não concordo. Coisas que Jesus falou que eu gostaria que ele nunca tivesse dito. Por exemplo, perdoar o inimigo. Oh Senhor, tenha santa paciência. Perdoar o meu inimigo? Nem desculpa ele me pediu, nunca se arrependeu, eu tenho que perdoar? E Paulo vem e acrescenta: não, perdoar só não. Se ele tiver fome, você vai dar comida para ele, né? Você vai orar por ele, vai interceder por ele. Eu não concordo com isso, mas eu aceito, porque foi Cristo que falou. Vai contra os meus interesses? Claro que vai, e me quebra. E um dia, pastor, eu estava vendo uma notícia,
uma mulher que esteve, quando criança, presa num campo de concentração. Ela, depois de liberta, ela se converteu, tornou-se pastora e teve o privilégio de batizar o guarda, o soldado que tomava conta do setor lá. O inimigo opressor se converteu e foi batizado por ela. Que coisa divina, né? Eu fico pensando, se fosse eu lá, eu ia, né, fazer uma oração assim: Senhor, te dou graças por esse momento, né? E assim, mas não, ela recebeu ele. Coisa linda, coisa maravilhosa, perdoar e batizar o seu inimigo, o cara que te torturava, que te... Deus está certo, eu estou errado. Eu não concordo com o que Jesus falou, porque ofende os meus sentimentos, os meus interesses, as minhas ideias. Mas quem sou eu? Por isso que, quando eu digo assim, eu não concordo com coisas que a Bíblia fala, eu também acrescento. O problema é que Deus nunca pediu minha opinião. Ele falou e está acabado, está falado e acabou. E o que manda é Ele, está certo. Eu tenho que me quebrar, eu tenho que me dobrar. Depois o apóstolo Paulo fala sobre não pratiquemos imoralidade, como... Perdi aqui. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. Esse é o episódio de Balaão. Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, não consegue, né? Aí então Balaão manda o rei de Moabe usar as mulheres moabitas para seduzir os israelitas e com isso se prostituírem, né? E assim eles iriam cair. Balaão sabia que Deus não suporta a prostituição. Eu falei de manhã, espero que você não se choque, porque está no texto sagrado. Paulo escreve, quando fala de prostituição, ele usa uma linguagem tremendamente forte, impactante, horrorosa mesmo. Você pode conferir isso depois. Ele fala que aquele que se une a uma prostituta é como se ele estivesse tomando os membros do corpo físico de Jesus e os unindo à meretriz, como se você estivesse forçando ou fazendo Jesus se deitar com uma meretriz. Pensa bem na força dessa ideia, e é horrível. A prostituição do ponto de vista de Deus é uma coisa absurdamente nojenta, porque a própria palavra prostituir é corromper, adulterar. Uma vez um pregador me deu um exemplo. Ele falou assim: é mais ou menos como você pegar, a faxineira vai fazer uma faxina na casa de uma moça que vai casar na semana que vem. E aí ela começa a fazer a faxina e ela não consegue achar o pano de chão para limpar. Então ela pega o vestido de noiva, que está pendurado, e usa como pano de chão. Ela corrompeu, destruiu, ela prostituiu aquele vestido de noiva, que não foi feito para limpar o chão, muito pelo contrário, né? Essa é a ideia da prostituição. Mas irmãos e irmãs, por causa do horário eu não vou me alongar e nem preciso. Todos nós somos adultos, vivemos uma época em que se há uma coisa absurdamente natural, é justamente se prostituir. É ter encontros carnais com pessoas que a gente usa e descarta depois. É normal. O que tem? Todo mundo faz. Qual o problema? Disse de manhã uma pessoa que é membro aqui da igreja, professora de uma escola aqui da cidade, do ensino fundamental. Ela teve um problema lá, a escola teve um problema porque uma menina do ensino fundamental chamou um menino da outra classe, o garoto, e pediu para ele transar com ela na sala, lá, assim, fazer tudo, né?
como que isso acontece? Fácil. É só você ver o que acontece nos recreios, nas conversas e nas redes sociais dessa moçadinha. Não precisa ter mais 18 anos, ou 17, ou 15. Nada disso. O sexo sem compromisso virou algo absolutamente normal e corriqueiro. E quem não faz é que é o esquisito da história, né? Como assim? Lembra do Kaká? O Kaká que jogou na seleção brasileira, né? Eu sei que vocês são tudo mocinho, jovem, mas os mais velhos vão lembrar do Kaká. O Kaká assustou o mundo quando disse que tinha casado sem transar com a noiva. Como assim? Ele foi tratado como se fosse um ET, né? Esse é o nosso tempo. Mas é um tempo que ofende brutal e violentamente a santidade de Deus. E o povo de Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser sal da terra e luz do mundo. Mas é muito complicado, é muito difícil. Eu sei que é. Não é nada fácil. Mas quem falou para você que é fácil ser cristão? Conhece a história dos dois caminhos? Quando eu era criança, bem novinha, tinha um quadro que os antigos usavam na sala, os dois caminhos, caminho estreito e caminho largo. Se você entrar na internet, os dois caminhos, você vai ver o quadro. O caminho de Jesus é estreito, né? Não é brincadeira, não é divertido, mas leva à eterna diversão. Depois Paulo fala, ele fala da idolatria, fala da prostituição, imoralidade, né? E depois, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Tem um episódio lá, depois você lê em Números, ou alguém vai pregar sobre ele, em que eles reclamam tanto, mas tanto, que Deus fala assim: você mandou serpente, quem morre pela boca, né? Quem mata pela boca é a serpente, o veneno da língua, né? E eles começaram a morrer por causa das mordeduras das serpentes, de tanto que eles provocaram a Deus. Eles diziam assim: está Deus entre nós ou não? Poxa vida, Deus fazia tudo e mais um pouco para mim. Se bastava eles terem assistido ao episódio do Mar Vermelho. Durante uma época eu trabalhei numa escola de inglês e tinha uma escola hebraica, né? Bem pertinho. E havia muitos alunos, crianças judias, né, que estudavam lá. E eu gostava de conversar com elas. E eu perguntava, né, vem cá, nem todos são praticantes. A maioria dos judeus são judeus porque nasceram de uma judia, mas não praticam nada. Aí eu falava assim: vem cá, qual que é o episódio lá da Bíblia hebraica que você mais gosta? Todos eles respondiam: a travessia do Mar Vermelho. Todos. Lógico, não dá para esquecer um troço daquele. Você chega na beira do mar, o exército mais poderoso da terra no seu calcanhar, e agora? O que eu faço? Deus abre caminho no meio do mar, você atravessa pé enxuto, vira as costas e vê Deus afogando os opressores todos morrendo ali diante dos seus olhos, sem você fazer nada. Tem uma historinha que o judeuzinho chega em casa, né? Fala para a mãe: ô mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. O que você aprendeu hoje na escola? A professora contou uma história muito legal. Que história que a tua professora contou lá na escola hebraica? Ela contou sobre o Mar Vermelho. E como é que é essa história? Mãe, é muito legal, mãe. Diz que Moisés vinha com o povo assim, e o faraó com o exército opressor atrás, com os cavalos e com os carros, e foi encurralando o povo, e eles foram chegando na praia, aí foi chegando o mar, e aí o faraó vindo, e a mãe: e aí o que aconteceu? Aí, mãe, o Moisés, ele pegou o walkie-talkie, ligou para a Força Aérea, né? A Força Aérea Americana veio bombardear o faraó. Enquanto isso, os engenheiros de Israel construíram uma ponte e eles atravessaram o mar pela ponte. A mãe falou assim, sentou, né, meio branca.
A tua professora contou isso para você, meu filhinho. Não, mãe. Mas se eu disser o que ela falou, a senhora não vai acreditar. Mas é inacreditável mesmo. Bastava ter visto isso. Mas não. Eles teimavam em não crer. E para finalizar, Paulo vai falar de um problema que nós, graças a Deus, não temos. Verso 10. 1 Coríntios 10, 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração a gente não tem. A gente sabe louvar, murmurar não sabe. Reclamar não é com a gente, não é verdade? Não comigo. Esse é um grande pecado que eu tenho e contra o qual eu tenho lutado muito. Não é fácil. É muito fácil murmurar e não é fácil abandonar essa prática. Mas a murmuração fere o coração de Deus. Deus, Ele é inabalável, mas Ele não é impassivo. Deus é Deus, mas Ele tem coração, como eu e você. E nós podemos machucar o coração de Deus, sim. Por isso o Salmo 95, e o autor aos Hebreus vai citar 3 vezes a mesma frase com a qual eu termino. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 4 vezes a Bíblia vai mencionar essa advertência. Por isso pega a fita, se liga. É possível endurecer o coração vendo os milagres, vendo a obra de Deus? Claro que é. Mas as consequências são medonhas. Quebranta. Vai ao Senhor. Põe o joelho em terra, né? Põe o nariz no pó e diz: quebranta meu coração, Senhor. Eu quero ouvir tua voz, mesmo que ela contrarie os meus interesses, mesmo que ela contrarie as minhas convicções, mesmo que ela contrarie as minhas vontades, mesmo que ela contrarie a minha carne, porque certamente ela vai fazer isso. Eu quero ser quebrado para obedecer a ti, honrar a ti e a minha vida ser louvor a ti. Que o Senhor nos abençoe.